pobreza não é desculpa para ser infiel. Prova disso, eu estou aqui com essa mulher. E aí, povo de Deus, um feliz sábado para você que está aqui na igreja e para você que acompanha essa programação aí no conforto da sua casa. Que vocês que estão aqui, vocês que estão aí, sintam o poder do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, cada um de nós que estamos aqui, precisamos ser convencidos de que precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. A humanidade, é interessante que a humanidade, quando exclui Deus da jogada, acontece calamidades. Durante toda a história, vocês conseguem perceber isso. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, quando o povo de Deus, ele excluía Deus, quando o povo de Deus excluía Deus, esse povo que era santo, escolhido, sacerdote real, eles se tornavam cada vez mais próximo dos filhos das trevas. A gente percebe, gente, que a humanidade, ela caminha a passos largos para a destruição. Por quê? Porque abandonam a Deus dia após dia. E quando olhamos para a história, nós percebemos que aconteceu muitos eventos traumáticos para várias etnias, principalmente para o povo judeu. Há pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu aquele genocídio, que é o Holocausto, liderado por Adolf Hitler, onde ele matou quantos judeus? 6 milhões de judeus. Olha que coisa triste. Isso tudo só nos mostra uma coisa: a humanidade, quando exclui Deus, se aproxima das trevas e se torna cada vez mais filhos do diabo. E hoje eu quero ensinar para vocês aqui como não se tornar filhos das trevas. Eu quero ensiná-los aqui a como entregar o seu coração para Deus. Tanto é que o título de hoje é Meu Tudo. O título de hoje é Meu Tudo. Eu quero ensiná-los aqui nesta manhã de sábado a entregar as suas vidas para Deus, para que vocês não caiam neste engano que as pessoas de diferentes épocas caem quando, infelizmente, abandonam Deus. Eu quero, antes de iniciar essa reflexão, eu quero convidá-los a orarem comigo. Vocês que estão aqui, você que está aí em casa, vamos agora fechar os nossos olhos mais uma vez e clamarmos a Deus o seu poder. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui como teus filhos, queremos o teu poder, queremos que o Senhor venha agir em nós, porque se assim não for, nos aproximamos cada vez mais das trevas. Nós não queremos ser filhos rebeldes, ó Deus, queremos ser filhos da luz, queremos andar na luz como na luz o Senhor está. Eu te peço, ó Deus, por cada filho teu que aqui está, esses teus filhos também que me ouvem pela internet, eu te peço que, em nome de Jesus, que nenhum deles o Senhor os perca, e que cada um aqui aceite o poder do Senhor agindo em suas vidas. Essa oração eu lhe faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Sabe, gente, quando a gente olha para os estudos que são feitos por grandes mentes, pessoas que são intelectuais, nós olhamos para um deles, que é Sigmund Freud. Ele é considerado o pai da psicanálise. Ele falou algo interessante, ele falou assim que se você quer ver a natureza animalesca de uma pessoa, é só tirar tudo dela. A escassez revela quem somos. E ele tem razão em vários sentidos. Por quê? Vocês lembram que no início eu falei aqui sobre o Holocausto, né, liderado por Hitler, que matou 6 milhões de judeus de forma cruel. Nesse Holocausto, os judeus, para vocês terem uma ideia, eles foram colocados diante de uma cena de escassez. Tiraram tudo deles. Não tinha nem mesmo o que comer todos os dias. Não tinham com o que vestir.
E sabe o que se revelou no meio deles? É interessante que um dos alunos de Sigmund Freud, ele participou do Holocausto. Ele também era psicanalista. E ele, quando ele estava lá diante daquela fatalidade, daquela brutalidade que estava acontecendo no meio do povo judeu, daquela época, ele percebeu que realmente aquilo que o seu mestre falava tinha razão. Os seus conterrâneos, o seu povo, realmente não tinham com que vestir e brigavam com aquilo que tinham. Não tinham com que comer, mas quando tinham com que comer, eles brigavam pelo alimento que tinha. Isso mostra o quê? Que realmente a natureza que nós temos, ela é má. Nós temos uma natureza caída, temos uma natureza, infelizmente, fragilizada por causa do pecado. E ele, reparando aquilo tudo, ele percebeu que realmente um povo que leva o nome de Deus estava passando por aquela situação desagradável. Estavam passando por escassez, e aquela escassez revelava o mais profundo do seu ser. Só que, em contrapartida, ele viu outra coisa acontecendo também. Mesmo diante da escassez de alimento, de água, de roupa, ele percebeu que algo estava acontecendo. Mesmo diante daquilo tudo, existiam pessoas que entregavam o pão que tinham para o outro que estava numa situação pior que ele. Entregavam os calçados que tinham para aquele que estava morrendo de frio, um casaco para aquele que estava morrendo de frio também. Então ele percebeu uma coisa, que aquilo que o seu mestre falou tinha razão em partes. Por quê? Porque quem está com Deus, a despeito das dificuldades que passam nesse mundo, ainda assim apresentam traços do caráter de Deus. E onde eu quero chegar? Sabe, é nos momentos de crise que as pessoas se revelam quem elas realmente são. Nós estamos vivendo um tempo de crise, sim ou não, igreja? Sim. Crise pandêmica, crise moral, crise econômica, crise governamental, vários tipos de crises acontecendo ao mesmo tempo em nosso país e no mundo. Só que essas crises, elas são importantes para quê? Para que haja um peneiramento, para separar o joio do trigo, para realmente ver quem é quem. Tem uma frase que fala assim, uma expressão, se eu não me engano, fala assim: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Concordam? Eu concordo. Aqueles judeus que estavam passando por aquele momento terrível do Holocausto, eles estavam mostrando quem é quem. Porque da mesma maneira que haviam pessoas que eram assim, fiéis àquilo que eles acreditavam, ao mesmo tempo haviam pessoas que não eram fiéis àquilo que acreditavam. E sabe, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos exemplos de pessoas que mesmo estando em condições desconfortáveis, mesmo estando vivendo em momentos de crise, dificuldades, ainda assim eram fiéis àquilo que acreditavam. E nós vamos analisar uma história muito interessante que Jesus observou, que é aquilo que está em Marcos capítulo 12. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, eu não vou ler agora, antes eu quero contar uma historinha e comparar com aquilo que Jesus estava observando aqui em Marcos capítulo 12. Só deixa aberto aí em Marcos capítulo 12, daqui a pouco eu falo a passagem certinha. É interessante que conta-se uma história que, há muitos anos atrás, eu peguei essa historinha aqui no estudo que eu estava fazendo, há muitos anos atrás, lá na Filadélfia, uma menina de pouca idade sentiu o desejo no coração de ir à igreja próxima da sua casa. Olha só que interessante, uma criança sentiu o desejo no seu coração de ir a uma igreja próxima da sua casa. E isso é um mover do Espírito Santo. O Espírito Santo não escolhe pessoas, não escolhe etnias, não escolhe idade, não escolhe sexo. O Espírito Santo atua em quem quer, quem deseja que o Espírito Santo atue. E aquela menina, ela foi
movida pelo Espírito Santo, a ir naquela igreja. Ela chegou naquela igreja e, para surpresa dela, a igreja estava assim, lotada. É como se alguém tivesse vindo cá e o número de vagas, por causa do momento que estamos vivendo, está preenchido. Então, naquele momento, aquela menina se deparou com uma cena. Não tinha vaga para ela entrar, a igreja estava cheia. A professora das crianças chega até aquela menina e fala assim: olha, minha querida, eu lamento dizer que a igreja está cheia e, infelizmente, não tem espaço para você aqui. Aquela menina volta para trás, com o coração triste. E ela poderia, sabe, aquela menina ela poderia se sentir muito mal por aquilo, realmente ela se sentiu triste, porém, ela não deixou que aquela condição a afetasse drasticamente. Olha só a inteligência emocional daquela menina, olha que interessante. Aquela menina, em vez de pensar assim, eu nunca mais volto naquela igreja, aquela igreja me abandonou, aquela igreja me feriu, aquela professora foi rude comigo, não me deu oportunidade, em vez de pensar isso tudo, sabe o que aquela menina fez? Ela falou assim: eu vou economizar centavo por centavo para que eu possa ajudar aquela igreja a ampliar o seu espaço e assim eu e mais pessoas tenham condições de estar lá. Viu? Entendeu? Viu como a situação ela é vista por ângulos diferentes? Isso se chama inteligência emocional. É quando eu consigo perceber situações difíceis de forma que não vão agredir a minha emoção. E aquela menina pensou isso e foi lá, tentou juntar o seu dinheiro, conseguiu juntar 57 moedas de centavo. Ela economizou, por quê? É uma menina pobre, não tinha condições, economizou 57 moedas. E depois dela ter conseguido esse número, sabe o que aconteceu? Ela adoeceu e morreu, lamentavelmente. E quando a mãe ela foi até o seu quarto, ela levantou o travesseiro daquela menina e percebeu que ali havia um saquinho contendo aquelas 57 moedinhas de centavo. E um bilhetinho que estava escrito assim: oferta para ajudar a construir um templo maior. Quando olhamos para a nossa fé, a nossa humilde fé, a gente poderia pensar assim: aquela história daquela menina acabou ali. Aquela fé demonstrada por aquela menina terminou ali, só que não. Aquela história foi compartilhada. A mãe compartilhou aquela história e as pessoas daquela região se sentiram tocadas por aquilo. E sabe o que aconteceu? Houve centenas e centenas de ofertas dadas para a construção de um templo maior. E sabe o que aconteceu? Simples. No lugar daquele pequeno templo, foi erguido um templo muito maior. Por quê? Por causa da humilde fé de uma menininha. Sabe, quando a gente olha para umas histórias assim, a gente pensa que aquilo que a gente faz não tem tanto valor. Só que é interessante que a gente não pode olhar com os olhos carnais, a gente tem que olhar pelos olhos espirituais, porque Jesus ele sabe muito bem o que acontece no coração de cada doador. Tanto é que em Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44, é dito uma coisa muito importante para cada um de nós. Eu quero que você leia comigo, tá bom? Olha só, acompanhe comigo, você que está aí em casa, vocês que estão aqui. Olha só que interessante. Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, isto é, aquela caixa para recolher ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, que é uma espécie de medida de valor como se fosse uma moedinha de bronze. Verso 43. E chamando seus discípulos, disse-lhes, olha o que Jesus fala para os discípulos em relação àquela mulher, aquela idosa, aquela senhora. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes.
porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É uma história impactante, sim ou não? Concordam comigo? E qual relação eu posso fazer com essa história, com aquela que eu contei para vocês daquela menina lá de Filadélfia? A relação é a seguinte: realmente existem diferenças. É uma menina que é uma senhora, a senhora doa 2 moedinhas, a menina doa 56. 56? Eu esqueci o número. 57, aliás. E é interessante que a relação de cada uma delas, na verdade, não é a quantia, não é a idade, mas é o valor da sua oferta. Veja, reparem bem. Deus, ele olha não a quantidade, mas o quê? O valor. Para aquela menina lá de Filadélfia, eu falei, 57 moedas. Aquilo era valioso para ela, tinha muito valor para ela. E para essa senhora aqui, que Jesus observou assim, e ela nem percebeu que Jesus estava observando, olha que interessante. A gente é observado por Deus. A Bíblia fala assim que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Então Deus, ele sabe de tudo que está acontecendo. Então mesmo você que quando faz uma coisa boa, acha que ninguém está vendo, acredite. Quem está vendo maior do que todas as pessoas que nos cercam é Deus. Então aquela mulher, ela nem percebia que Jesus, ele estava percebendo aquela atitude dela que iria ser registrada para toda a eternidade. Então Jesus olhou para aquilo e percebeu que aquela mulher, aquilo que ela estava fazendo era algo precioso. Aquela mulher, essa menina que eu contei a história, estavam dando não uma quantidade, mas aquilo que era valoroso para elas. E olha o que eu aprendo aqui. Nessa história que é narrada aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a gente percebe que a mensagem aqui de Jesus não era apenas para os discípulos, não. A mensagem de Jesus aqui era também para os escribas e os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos da época. Tanto é que no verso anterior, ao verso 41, verso 38 a 40, olha o que diz. Perceba. E ao ensinar, dizia ele, quem dizia? Jesus. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros lugares nos dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações, e estes sofrerão juízo muito mais severo. Perceba, Jesus, ele está alertando. É como se Jesus estivesse dando um sermão pessoal para aqueles homens. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, vocês estão aí, vocês que se sentam nas cadeiras principais da sinagoga, vocês que têm vestes talares, vocês aí que fazem questão de serem cumprimentados, Deus não está olhando essas atitudes suas, Deus está olhando essa atitude dessa mulher aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, que deu apenas 2 moedinhas e deu tudo o que tinha, é muito mais valioso daquilo que vocês estão fazendo. A sua liderança, a liderança de vocês, nada vale para mim, nada vale para Deus. Era aquilo que Jesus estava falando para aqueles homens. Jesus estava dando um sermão aqui para aqueles homens por meio do exemplo daquela mulher. E sabe de uma coisa? Quando olhamos para o grande conflito cósmico que acontece nesse exato momento entre as forças do bem e as forças do mal, nós servimos de testemunho diante das criaturas. É como se Deus jogasse na cara de Satanás assim: olha, diabo, está vendo esse meu filho aqui? Está vendo essa minha filha aqui? Eles são fiéis a mim. Por quê? Porque eles dão tudo o que eles têm para mim. Quando Deus, ele olha para a terra, ele quer ver pessoas exemplares. Assim como essa pessoa aqui, assim como essa mulher. Eu sempre costumo dizer aqui da história de Jó, ele passava por aquelas situações, só que ele não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Jó, ele estava servindo como testemunha daquilo que Deus fizera para ele. Essa mulher aqui estava sofrendo, porque ela
era uma pessoa que estava sendo lesada por causa dos líderes religiosos, porque os líderes religiosos estavam tirando tudo delas. A Bíblia fala assim que a religião pura e verdadeira é que cuide das viúvas e dos órfãos, aquelas pessoas que mais necessitavam de cuidados daquela época. Só que os líderes religiosos, em vez de ter cuidados especiais por eles, tiravam tudo deles. E olha só que interessante. Deus, eu costumo sempre dizer isso, eu vou repetir todas as vezes. Deus, ele não está alheio ao nosso sofrimento. Deus, ele não está alheio às injustiças que nos cercam. Se você que está aqui, que você que está aí é injustiçado por ser fiel, acredite, você está contando ponto para Deus. Continuando aqui, gente. Quando eu olho o verso 44, eu vou ler ele de novo aqui para vocês, eu consigo tirar uma lição muito importante daqui. Marcos capítulo 12, verso 44. Diz assim: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Qual que era a quantidade que aquela mulher deu mesmo? A Bíblia fala que a quantidade que aquela mulher deu para o templo, para manter a casa de Deus, para manter os serviços do santuário, foi tudo. Tudo. Eu vou falar uma coisa importante aqui para vocês, tá? Presta atenção. Pobreza, gente, pobreza, dificuldade financeira. Talvez muita gente vai passar. Talvez quem está ouvindo aqui, ou quem está assistindo aí, talvez esteja passando por momentos difíceis, problemas financeiros, problemas que não sabem como solucionar. Só que eu vou falar uma coisa para vocês aqui, baseando, é claro, na palavra de Deus, naquilo que nós estamos estudando aqui. Pobreza, dificuldades, não é desculpa para sermos infiéis. Entendeu? Vou repetir. Pobreza não é desculpa para ser infiel. Prova disso, eu estou aqui com essa mulher. Ela tinha apenas, gente, olha só, ela tinha apenas 2 moedinhas. A Bíblia fala que essas 2 moedinhas somadas era equivalente a um quadrante, que era um valor medíocre naquela época, na época dos romanos. Era um valor absolutamente baixo, não tinha nem como sustentá-la, talvez durante um dia para ela. E quando eu olho para essa história aqui, eu percebo que realmente Deus ele não está preocupado com a quantidade que eu dou, mas com a qualidade que é a minha oferta. Mesmo diante das crises, gente, mesmo diante do desemprego, mesmo diante de situações que são adversas, a gente precisa ser fiel. A fidelidade, no momento de crise, como eu falei para vocês no início do sermão, é a maior prova que damos para Deus de que somos filhos de Deus, porque é nos momentos de crise que as pessoas se mostram quem é quem. É no momento de crise que você mostra que continua sendo filho de Deus. Continuando o sermão, eu me lembro de eu ter visto uma reportagem em que um dos nossos pastores falou algo interessante. Fazendo uma conexão com aquilo que eu falei, que pobreza, dificuldade, não é desculpa para ser infiel. Nessa conversa que os pastores estavam tendo, eu percebi uma coisa interessante. Lá no início da pandemia, quando estava tendo o auxílio emergencial de R$600, sabe quais eram os valores mais recorrentes nos dízimos no histórico da nossa igreja? R$60. Ou seja, pessoas mostrando para Deus que momentos difíceis não são desculpas para serem infiéis. Então, lá no comecinho, ainda assim hoje, com certeza, mas lá no comecinho dessa crise sanitária que nós vivemos, e crise econômica, estava se dando R$600.
E o maior histórico de dízimo era de R$60, 10% de 600. Então, muitas pessoas que mesmo estando em condições desfavoráveis, continuavam sendo fiéis no pouco. Porque a Bíblia fala assim, me corrijam se eu estou errado. Se eu falar errado é porque é invertido, mas a Bíblia fala assim, quem é fiel no muito é fiel no pouco, ou quem é fiel no pouco é fiel no muito. É verdade ou não é? Como é que é? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então veja, é no momento desse em que Deus prova, porque às vezes condições melhores não chegam para cada um de nós. Porque às vezes nós estamos sendo provados, e para que nós alcancemos bênçãos maiores, nós precisamos ser provados no pouco. Só que a gente não permite ser provado no pouco, e o que acontece? Caímos em situações ainda piores. Continuando, gente, eu falei aqui que realmente aquilo que aquela mulher fez, aquela senhora fez, de doar suas 2 moedinhas de bronze, não se resume a apenas uma doação de dinheiro. Aquilo que movia o coração daquela mulher era muito acima do dinheiro. Era algo que motivava ela, era uma crença, era uma atitude, era uma fé, era uma prioridade de vida. Aquela mulher, ela tinha convicção daquilo que ela acreditava. Por isso que eu falo, gente, a questão aqui não é quantidade, mas qualidade. A questão aqui não é quantidade, mas qualidade. Nós precisamos retornar com a nossa fidelidade a Deus, mesmo diante das crises. Sabe, vai ser projetado um texto aqui, para aqueles que ainda acreditam nos escritos de Ellen White. Olha só o que diz. Vai ser projetado aqui. Olha só. Acompanhe comigo na leitura. Não somente requer Deus o dízimo, mas também que tudo o que temos seja usado para a sua glória. Veja, não é só dinheiro. Não deve haver hábitos de desperdício. Estamos lidando com a propriedade de Deus. Nenhum centavo nos pertence. O desperdício de dinheiro em luxo priva o pobre dos recursos necessários para lhe suprir o alimento e o vestuário. O que é gasto em cessar o orgulho no vestiário, construções, mobílias e decorações, aliviaria a miséria de muitas famílias infelizes e sofredoras. Ela está certa? Sim ou não? Volta aqui. É interessante, gente, que os padrões de vida que muitos vivem hoje poderiam ser usados para quê? Para diminuir o sofrimento da humanidade. Os padrões que os fariseus, mestres da lei, os líderes religiosos estavam vivendo naquele momento, eles poderiam se privar daquilo tudo para quê? Para dar condições melhores para aquela viúva que estava dando ali suas 2 únicas moedinhas. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? É que eu e você, nós precisamos decidir qual é a nossa prioridade. A sua prioridade está onde? Aqui ou no céu? A Bíblia fala assim, Jesus ele fala assim, que onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Sabe, eu tenho um desejo de ter liberdade financeira. Eu tenho esse desejo. Só que eu sempre carrego em minha mente o seguinte: nunca, jamais eu posso me dar o luxo de ter algo sabendo que o meu próximo, do meu lado, está sofrendo. Eu não posso gastar o meu dinheiro de forma leviana, porque não é o meu dinheiro, é o dinheiro de quem? De Deus. Sabe de uma coisa, gente? Olha que interessante, a riqueza do mundo está nas mãos de poucas pessoas, certo? Existem pessoas aí com patrimônio de 70 bilhões de dólares, 100 milhões de dólares, 170 bilhões de dólares. Eu não estou questionando a honestidade que eles têm. Eles são homens honestos, sim, eu reconheço isso. Mas eu estou falando assim o seguinte, considerando eles, mas trazendo para nossos dias, se essa fortuna fosse
não distribuída, porque eu sou contra uma política socialista, mas se esse dinheiro fosse bem usado para fazer com que as pessoas que sofrem tivessem seus cargos aliviados, a miséria no mundo não existiria. Vou até dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Aqui a gente conhece muitas pessoas que são ricas, certo? Na mídia se fala muito sobre os bilionários. E todos eles têm uma característica em comum, eles são filantrópicos. Sabe o que é filantropia? É doar grande parte da sua riqueza para a instituição de caridade e essas coisas. Ajudar as pessoas pobres. E olha só, alguém aqui já ouviu falar de Bill Gates? Quem aqui já? Todo mundo. Dono da Microsoft, homem extremamente rico, ficou durante muitos anos ficou muitos anos como o homem mais rico do mundo. Vamos lá, quem aqui conhece Mark Zuckerberg? A maioria também. Dono do Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai. Quem aqui conhece... Agora é mais difícil. Não é difícil não. Jeff Bezos. Quem aqui conhece? Jeff Bezos. Quem aqui conhece a Amazon? Amazon.com. Quem aqui já comprou na Amazon algum livro, alguma coisa assim? Pois é, Jeff Bezos, ele é dono da Amazon e vários outros grupos. Quem aqui conhece Elon Musk? Conhece, alguns conhecem. Elon Musk, ele é dono da Tesla. Tesla, para quem não sabe, não tem aqui no Brasil, claro. Tesla é a empresa que fabrica carros elétricos. Esses homens aqui, gente, a maioria deles, e muitos outros, eles são conhecidos por serem filantrópicos. Eles doam grande parte da sua fortuna. Só que, diferente desses homens, para essa mulher aqui, esses homens um dia eles vão ser esquecidos. Acredite em mim, esses homens, mesmo sendo homens até mesmo midiáticos hoje, eles ainda assim eles vão ser esquecidos pelo tempo. Sabe por quê? Eles estão doando aquilo que sobra. Aquela mulher não, ela doou tudo que tinha. Esses homens doam, legal. Só que não doam com a intenção de realmente se privar daquilo que eles mais gostam: luxo, poder, fama, ostentação. E eu não estou julgando, eu estou falando uma realidade. E por que eu falo que esses homens vão ser esquecidos pelo tempo? Porque já passou por esse mundo, gente, muitas pessoas que tinham tanto dinheiro quanto eles. Para você ter ideia, há poucas semanas atrás, há poucos dias, aliás, o homem mais rico era o Elon Musk, dono da Tesla. Se for converter os dólares dele em real, ele tinha R$1 trilhão. É muito dinheiro ou não é? Ele precisa disso tudo? Nunca, jamais. Só que tem um detalhe. Olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa. Durante toda a história do mundo já passou muitas pessoas muito ricas e eu não preciso ir muito longe. Esses nomes que eu citei aqui para vocês foram nomes que vocês conheceram, certo? Que muitos levantaram as mãos quando eu falei o nome deles. Só que eu vou falar o nome de alguns aqui. Eu quero saber se vocês vão conhecer. Alguém aqui já ouviu falar de Jay Gould? Não. Steven Gerrard? Também não. John Jacob? Não. Olha só. Marshall Field? Também não. Esses homens, eles eram bilionários com fortunas entre 60 a 100 bilhões de dólares no século XIX. Eram banqueiros, donos de varejo, pioneiros na ferrovia. E esses homens foram esquecidos, também eram homens filantrópicos, mas foram esquecidos. Olha, é interessante que mesmo essas pessoas ricas, fazendo
monumentos, fazendo estatuetas para que o nome deles nunca fossem esquecidos na história, mesmo diante da sua morte, eles ainda assim foram esquecidos, sabe por quê? Por causa daquilo que eu falei para cada um de vocês, porque eles doavam aquilo que sobrava. Essa mensagem aqui não é para eles, essa mensagem aqui é para vocês. A mensagem de hoje, como eu falei para vocês, meu tudo. Eu quero saber, partindo aqui para o apelo, eu quero fazer uma pergunta retórica para vocês não responderem aqui, mas levarem para reflexão para as suas casas. Eu quero saber quantos aqui estão doando tudo para Deus. Quantos aqui estipularam um valor de oferta para Deus, não só os dízimos? Sabe, eu não tenho o histórico daquilo que vocês fazem financeiramente para Deus, mas Deus sabe. Deus sabe. A gente tenta enganar o homem, mas a Deus a gente não engana. E eu quero que vocês hoje façam uma decisão séria. Meu tudo em resposta ao tudo de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir de hoje, tome uma decisão séria de dar tudo em resposta ao tudo de Deus. Não estou falando para vocês darem todo o seu salário, mas perceba a diferença de quantidade para qualidade. Tenham essa convicção de que Deus cuida de vocês. Da mesma maneira que aquela mulher, ela tinha convicção dos cuidados de Deus. Tenham convicção também. Deus, Ele está olhando você. A Bíblia fala assim que Jesus estava olhando aquela mulher, mesmo ela não percebendo. Quando você não deixa de ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis, acredite, Deus está olhando você e se agrada daquilo que você faz. Agora nós vamos ter uma música especial. Depois da música, vamos fazer a última oração, para entregar de fato o nosso coração em resposta àquilo que Deus fez por nós. O tudo meu em resposta ao tudo de Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, o tempo, ele vai apagar tudo o que a humanidade fez. Só que tem um detalhe. Existe algo que o tempo não pode apagar, que é a sua fidelidade. Se você for fiel a Deus, Deus vai dizer assim para você naquele dia, no dia em que Jesus voltar: servo muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E ele falará assim também: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Para você, ele vai falar isso para você, ele vai falar isso para aquela viúva. E eu quero ouvir isso de Deus. Mas para que eu ouça isso de Deus, para que cada um aqui ouça isso de Deus, nós precisamos ser fiéis no pouco, para que Deus nos coloque sobre o muito. Amém? Vamos colocar de pé, vamos juntos orarmos ao nosso Deus e saber que Ele cuida de cada um de nós, mesmo nas situações mais difíceis. Amém? Oremos. Amado Pai, eu te louvo pela oportunidade que cada um aqui tem, inclusive eu, de ouvir a Tua voz e de receber as Tuas orientações a respeito da fidelidade. A Tua palavra diz que somente aqueles que foram fiéis, mesmo no pouco, até no muito, serão colocados no reino celestial, que virá juntamente com Jesus, entre nuvens, com poder e grande glória, juntamente com seus anjos, para recolher os seus filhos, e que eu e meus amados irmãos e irmãs que aqui estão e que aqui me ouvem, possam ser esses filhos escolhidos, chamados pelo Senhor. Que nós, Deus, em nome de Jesus, possamos receber esse chamado e não nos desprendermos dele. Essa oração eu lhe faço, em nome e por amor do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.